Você já ouviu falar a frase o amor se esfriar? Pois é, quem falou isso foi Jesus. Ele diz que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está no capítulo 24 de Mateus. E quando o Senhor Jesus fala que o esfriamento do amor é resultado do aumento da iniquidade, precisamos entender o que é iniquidade. Iniquidade é pecado? É pecado, mas não é apenas pecado. Iniquidade é pecado conformado. É quando a pessoa não apenas peca numa área, mas ela se conforma com aquilo. Ela diz, olha, eu sou assim mesmo, é desse jeito que eu quero viver. E não importa o que vão pensar, não importa o que Deus pensa, não importa o que a Bíblia diz, não importa a crítica das pessoas, eu vou viver assim porque eu quero viver assim. Então ela se conforma com o pecado, com as inclinações erradas da sua vida. Por exemplo, uma pessoa que traiu seu cônjuge, traiu o esposo, traiu a esposa, e de repente ele caiu em si, se arrependeu, nunca mais adulterou, nunca mais traiu, ele não é um adúltero. Ele caiu no pecado do adultério, mas ele não é um adúltero. O adúltero é aquele que traiu a esposa e decidiu viver assim. Decidiu que vai ser assim a vida dele e ele se conforma com esse pecado. Uma pessoa que mentiu, vacilou, se arrependeu, reconheceu o erro e não caiu mais nessa área, ele não é um mentiroso. Porque ele se arrependeu, ele caiu no pecado da mentira. Ele mentiu, mas ele não é um mentiroso. O mentiroso é aquele que faz da mentira o seu estilo de vida. Está sempre mentindo para dar desculpa, para se sair nas situações. Este é o mentiroso. Então, iniquidade, o que é iniquidade? Iniquidade é você praticar o mesmo pecado e fazer daquele pecado um hábito de maneira que ele passa a fazer parte do seu caráter, né? Uma frase que diz... semeia um pensamento, colha uma ação, semeia uma ação, colha um hábito, semeia um hábito, colha um caráter, semeia um caráter, colha um destino. Então, quando aquele pensamento que repetidas vezes virou um hábito, que já moldou o caráter, vai levando você para o destino. Isso aí é iniquidade. A iniquidade é quando aquele estilo de vida já faz parte da sua vida. É tanto que a Bíblia vai dizer que o anticristo é um iníquo. Ele não é um pecador, ele é um iníquo. É o DNA dele, o caráter dele é o anti-unção, o anticristo. Então, por causa da conformidade com o pecado, de se acomodar com o erro, com o pecado, é que o amor vai se esfriando. O amor das pessoas nos últimos tempos, desse tempo que estamos vivendo, tem se esfriado. Então as pessoas elas têm certas tendências e elas começam a lutar contra essas tendências, depois se cansam e aí se rendem às tendências. Seja uma tendência para mentir, para adulterar, para roubar, para o vício das drogas, para o desvio de natureza, a homossexualidade. Então quando a pessoa se rende e assume para a sua vida este erro, essa inclinação ao erro, vira um iníquo. E quando a pessoa introjeta na sua vida que vai viver esse erro, então ela começa a perder a afeição pela moralidade, perder a afeição por aquilo que é certo, ela muda a sua natureza. Então o amor vai-se embora, porque o amor, o que é o amor? O amor é eu viver de tal maneira pensando no meu próximo, quando a minha vida não fere, não afeta a minha sociedade, não afeta o meu próximo. Então, quando eu renuncio minha natureza caída, quando eu renuncio os vícios, eu estou amando a mim e amando o meu próximo. Porque quando eu entro no vício e me submeto a isso e faço disso meu estilo de vida, eu não estou amando nem a mim nem ao próximo. Porque o meu estilo de vida vai influenciar o próximo também para o erro. Quando eu decido viver no adultério, eu estou deixando de amar o meu próximo. Primeiro deixando de amar a esposa ou o esposo, o cônjuge, está traindo o cônjuge. E deixando de amar meu próximo porque eu deixo de ser referência para o bem e passo a ser inspiração para o mal. Então, o amor vai se esfriando a partir do momento que a gente permite a iniquidade entrar na nossa vida. Tem situações que
a gente luta, vence e é livre daquilo. Mas tem situações, né, que a gente vai conviver com aquilo para o resto da vida, a gente vai lutar contra aquilo para o resto da nossa vida. E se Deus nos encontrar no último dia da nossa vida, lutando contra o pecado, porque queremos amá-lo, porque queremos agradá-lo, porque nós não nos conformamos com o pecado, nós reprovamos as nossas próprias inclinações, então Deus sondando a nossa vida, vai ver que mesmo a gente não sendo perfeito, no coração a gente busca a santidade dele, a gente busca agradá-lo. E é isso que vai, na verdade, o que vai, na verdade, pesar diante do nosso julgamento com Deus, do nosso momento de sermos julgados pelo Senhor. Então que você não se submeta à iniquidade, que você não se conforme com o pecado, que você não aceite os erros da sua vida moldarem seu caráter e fazer disso um estilo de vida de maneira que você seja um iníquo. Não, jamais. A Bíblia diz que Davi pecou, mas ele não continuou no pecado, ele parou. Então, várias pessoas na Bíblia que cometeram erros, que se arrependeram, elas foram perdoadas e transformadas por Deus. Que sejamos assim também, porque o Senhor sempre nos dá oportunidade para melhorar nossa vida, nos arrepender dos nossos pecados e não nos submeter à iniquidade.